Fala pessoal, estou aqui com o meu grupo hoje, sou eu, o Marcos, eu, o João Guilherme, o Marcos, a Tawane e a Ana Gabriela, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a integração lavoura-pecuária. Então, a integração lavoura-pecuária é um sistema de produção, né, que une então a lavoura e a pecuária na mesma área, ou de forma alternada ou simultânea, então posso ter as duas atividades ao mesmo tempo na área, ou em sucessão, primeiro uma atividade e depois a outra. Isso tentando aproveitar o máximo possível, maximizar a produtividade da área e promover a sustentabilidade do sistema também, que é o principal foco. Então, mesmo que aumenta a produtividade, eu conservo os recursos naturais. Então a ILP combina diferentes sistemas produtivos, né? Então eu tenho a carne numa ponta com a criação de gado, então entra a cultura do pasto também e a lavoura, né? Eu integro essas duas atividades para poder gerar mais sustentabilidade para esse sistema. Então é comum utilizar, por exemplo, formar o pasto para o gado e escolher aí uma braquiária, por exemplo, como a braquiária rusiziensis, que é de fácil dissecação, para poder fazer palhada para o plantio direto da lavoura. Então, essa palhada vai ajudar na cobertura de solo para a lavoura, então na retenção de umidade do solo, ciclagem de nutrientes e melhor conforto térmico. E em contrapartida, a lavoura, por exemplo, se for uma leguminosa, uma soja, alguma coisa assim, ajudará a fixar nitrogênio para um próximo ciclo de pastejo. Bom, pessoal, eu sou o Marcos e eu vou começar falando um pouco sobre os benefícios da ILP. Entre os benefícios, podemos destacar três grandes áreas: a ambiental, a econômica e a social. Do ponto de vista ambiental, com a ILP, temos uma grande melhoria na estrutura do solo, redução das emissões de carbono, uma melhor temperatura por conta da palhada e também alguns nutrientes a mais, no caso da soja. Já do ponto de vista econômico, o produtor consegue diversificar sua produção e diluir seus riscos, como a dependência em apenas uma cultura. Quando falamos do ponto de vista social, esse sistema gera mais empregos no campo e ajuda a manter as famílias na zona rural. Agora que já entendemos um pouco do conceito do que é a ILP, vamos ver um breve resumo dela na prática. Existem três modelos principais: o modelo de sucessão, o de consorciação e o de rotação. O modelo de sucessão alterna a lavoura no verão com pastagem no inverno, seguida da entrada de animais. É geralmente o modelo mais utilizado. Quando falamos sobre o modelo de consorciação, as culturas como milho e braquiária são plantadas juntas, permitindo o uso direto da palhada pela pecuária. E o terceiro modelo de rotação é aquele no qual a área é usada para a lavoura por um período e depois para a pecuária em ciclos. Cada modelo é escolhido de acordo com o clima, o tipo de solo e também o objetivo do produtor. Bom, de acordo com a Embrapa, o Brasil já tem mais de 15 milhões de hectares que adotam esse sistema, e isso mostra o quanto o sistema ILP vem crescendo e desenvolvendo bons resultados. Estudos mostram, né, que em áreas que adotam esse sistema pode ter um incremento de até 30% na produtividade, e isso é muito bom e muito rentável para o produtor. Eles também alegam que áreas que adotam, né, o sistema de ILP têm uma maior resistência a variações climáticas, uma vez que quando a gente tem esse sistema, né, a gente consegue numa determinada área diversificar a produção do produtor. Então a gente tem gado, a gente tem pastagem e às vezes também a produção de grãos. Isso faz com que o produtor tenha uma estabilidade financeira, né, e econômica. Se por acaso vir acontecer alguma coisa com ele, ele tem essas outras válvulas de escape, vamos dizer assim. E também, né, ele consegue, né, produzir muito mais por hectare.
Bom, a gente sabe que o sistema ILP, ele tem inúmeros benefícios, só que para sua implementação ele tem alguns desafios, principalmente a complexidade no manejo, então precisa de um bom planejamento para que esse sistema possa ser implementado. Ele também tem um alto valor inicial, né, um alto custo inicial, então para produtores pequenos isso seria um desafio. Esse alto custo inicial é principalmente com bebedouros, maquinários, reforma da pastagem em si. Também precisa de uma mão de obra qualificada, né, para esse sistema. E acho que um dos mais importantes, né, é a falta de assistência para o produtor, e é algo que precisa para que esse sistema seja implementado de uma forma correta e que ele gere, né, frutos futuros para o produtor. Então, né, nós temos, além dos desafios que a Tawane já citou, que é falta de mão de obra qualificada, falta de assistência técnica e de aquisição de alguns equipamentos, né, para o uso e para a melhoria desse sistema, nós temos alguns novos fatores que vêm surgindo, que um dos principais e mais preocupantes é a situação das mudanças climáticas, né, que vai depender de região para região, mas no caso da nossa seria a seca, e de algumas outras regiões que ficam à beira de rios e mares, no caso de enchentes, né, que acabam se tornando mais frequentes e acaba exigindo do sistema que o sistema seja um pouco mais preparado para isso, né, que seja um sistema mais resiliente, né, para esse tipo de, que as pessoas e no caso, a propriedade esteja preparada para qualquer tipo de situação que venha acontecer que esteja fora do normal, esteja fora do comum. E também nós temos a situação do financiamento verde, né, que ainda não foi liberado, mas é chamado de financiamento sustentável, porque é um conjunto de práticas de investimento e empréstimo que pretende apoiar projetos e atividades empresariais que vão beneficiar o ambiente e a sociedade, de forma que traga mais essa pegada sustentável, que as pessoas consigam ter mais acesso a isso. E também tem a situação da descarbonização da cadeia produtiva, né, que isso acaba sendo uma realidade e que o mercado cada vez mais está exigente com relação à pegada ambiental dos produtos, né? Então, tudo isso acaba influenciando. E se as pessoas não estiverem preparadas para tomar essas decisões e estar à frente e saber, aí acaba que isso vai trazendo, não prejuízos, mas as pessoas vão ficando para trás. E também tem a parte de tecnologia, né, que envolve drones, sensores e a inteligência artificial, que está cada vez mais importante no desenvolvimento da agricultura, da pecuária, do nosso meio, né, e isso acaba cada vez mais precisando de mão de obra qualificada e de assistência técnica, que ainda acaba sendo um pouco precária no nosso meio, né. Nós temos também as inovações e as tendências no meio, no setor do agronegócio, né? E felizmente o setor está evoluindo, está cada vez mais tecnificado, mais atualizado. Então hoje já vemos o uso da agricultura de precisão aplicada a ILP, tendo manejo mais eficiente e um monitoramento constante, permitindo que haja menos perca e mais aproveitamento, mais utilização desse espaço, desse meio, trazendo grandes resultados para o produtor e também para o meio ambiente, né? E também tem evoluído muito o modelo de LPF, né? Que é a integração lavoura, pecuária, floresta, onde inclui o uso de árvores e nesse meio, né? Nesse cultivo, e amplia os benefícios ambientais, que, como podemos ver aqui na imagem que está no PowerPoint, né, onde temos vários exemplos que utiliza árvores. O que é bem utilizado é os eucaliptos, né, que ele pode ficar ali gerando renda por vários anos e também trazendo algum benefício para o solo, para o produtor e para aquele meio.
no caso, pode ser utilizado, tem vários espaçamentos, né? E dentro desses meios, no caso, as entrelinhas, né, que podemos chamar, tem outras culturas que vêm sendo utilizada. No caso do exemplo aqui, tem a palma forrageira, tem o uso de forrageiras em si, né, para alimentação animal, tem as plantas, que ele aqui está falando plantas alimentares, mas nada mais é do que soja, milho, feijão, sorgo, milheto, capim também, que pode ser consorciado e utilizado para alimentação humana ou para alimentação animal, né? Isso acaba trazendo renda para o produtor. E o benefício que esse sistema pode trazer, no caso, primeiro de todos, seria a rotação de culturas, né? Trazendo uma melhoria do solo e permitindo que esse solo não fique ali parado. Então, a gente vai estar utilizando o solo, explorando aquele espaço e trazendo benefícios também para o meio ambiente e trazendo novas oportunidades e gerando lucro para o dono da propriedade. Onde ocorre também e há maior acúmulo de matéria orgânica e ocorre a ciclagem de nutrientes, né? Trazendo benefícios e melhorando esse solo. Então, tem as tendências que necessitam de certificação ambiental e isso acaba trazendo o fortalecimento de parcerias com o público, no caso, privados, e isso acaba ajudando a promover e financiar essas práticas, entre outras. Então, isso acaba sendo, esse manejo, essa prática de uso, vem sendo bem utilizada e, por enquanto, tem dado muito certo para quem busca, né, se atualizar, tem mão de obra qualificada, enfim, está sempre atento a esse meio. E, por fim, chegamos na conclusão, né, temos em resumo, de que a ILP, tanto a ILP como a ILPF, é uma ferramenta muito poderosa que nós temos nas mãos, só basta saber utilizar, né, nós temos os solos, tem grandes áreas, né, então basta sentar, planejar e ter pessoas qualificadas para utilizar, né, esses meios que nós temos. Então, é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para produzir mais com menos, no caso, tendo maior produção, menor impacto ambiental e mais sustentabilidade, né? Mas para que cresça ainda mais, é necessário superar os desafios técnicos, econômicos e culturais, né? Que é o que a gente acabou falando ao longo do trabalho, onde há a dificuldade de mão de obra qualificada, de financiamentos, né, para que pequenos produtores também tenham acesso a isso, e não só os grandes. Então, investir em tecnologia, capacitação e políticas, né, voltadas para a ILP, que isso pode trazer um futuro sustentável para a agropecuária do Brasil. E foi isso. Obrigada.